Chegamos, Brasil! Oi, Olá. meus amores, bem-vindos! Muito boa tarde para você que está com a gente. Chegamos também em Portugal, Angola, Moçambique. Ficou com a consciência pesada, né? Porque Fiquei. chegamos no Brasil e esqueceu do resto do mundo. É verdade, chegamos no Brasil e no mundo. Tem gente com insônia lá no Japão assistindo a gente. Obrigado pela companhia. Trabalhando. É verdade. Nas fábricas. E se tá com insônia, vamos tratar essa insônia aí também, viu? Verdade. Estamos aqui para te ajudar a trazer dicas. Mas uma coisa que faz a gente ter insônia, né? Perder Não o dormir. sono muitas vezes é não dormir. Mas é quando a gente precisa viajar e não tá com tudo em ordem ainda, precisa resolver uma coisa aqui, outra ali, Cara, ou dá problema na última hora. Que ele não tá com cara de boas amizades. Não, verdade. Não, eu tô falando que eu não perco, não. Esse é o momento. Não perde, não? Ó, eu, por exemplo, Quem hoje... perde o sono é quem vai saber que vai viajar comigo no dia. Ó, sexta-feira eu tô pra viajar. E aí já fico... Que tem algumas coisinhas que acabaram ficando mais pra última hora, né? Você vai dando aquela empurradinha. E aí eu tô aqui, ó, pensando já. Cara, tem que levar pra fazer isso, aquilo. Tem que lavar, tem que não sei o que, tal. Agora há pouco no camarim vai, ele né? falou assim, olha, podia ser amanhã, já depois dos peixes, já viajar. Não Não vai ia dar. Ele mesmo disse, não vai dar, não vai dar. Se amanhã já não ia dar. Porque tem alguma coisa aí que Não tá bateu. batendo. Não é? Não bateu. Aí quando uma coisa não tá batendo, às vezes que vai bater é o motor do carro. É, né? E aí Deus você acha uma livre. coisa que tá batendo. Mais um bateu o motor, não, né? Ah. Deus do livre. Teve um que já A foi. verdade é que é o seguinte, a gente quer viver e às vezes um erro é o fim das férias. É verdade. Fim das férias. Você vai viajar de carro, inclusive quando a gente fala de planejamento, para quem vai viajar de ônibus também precisa planejar. Uhum. Tem uma porção de coisas e tem Horários. alguns imprevistos que deixam de ser quando você previne. Uhum. Horário, saber para onde vai, as circunstâncias que você vai ser recebido, uma porção de coisas a gente precisa pensar mesmo, planejar as férias para não estragar tudo. Ainda mais se você vai viajar com outras pessoas que dependem de você. Gente, uma saidinha de casa muitas vezes causa um mal-estar. Vai sair para a igreja. Tem um que não está pronto, tem a esposa que reclama, tem o marido que está esperando, tem os cachorros que não comeram ainda. E aquilo gira em torno de uma situação que dificulta ali permanecer com bom humor. Uma saidinha de casa. Imagina sair em viagem. Precisa levar em conta muitos fatores. Por exemplo, nós só seremos felizes quando chegarmos ao destino final? Ou a gente é feliz no caminho, no percurso? A Verdade. gente pode parar para fazer um lanche, a gente pode parar que não seja na loucura. Banheiro. Sai Como é com que a gente antecedência. planeja a É nossa verdade. viagem, né? Verdade. E às vezes até dentro desse planejamento, deixa eu lembrar você de casa, que eu lembrei agora também, as plantas, né? Você vai viajar, vai ficar alguns dias fora, e as plantas aí, vai ficar alguém para cuidar, já Por isso que estudou eu uma só tenho estratégia para suculenta. dar um Eu jeito. também. Só tem Suculenta tinha uma lá em casa essa semana e a gente teve que jogar fora porque morreu. As outras ainda E o vai. jabuti fugiu. Como eu Não moro em acha chácara, mais. então eu tenho ciência sim. Lá fora, plantas. Chover, não chover, tá lá fora. Dentro de casa. Deus cuida lá fora, Deus cuida. É. Ah, não choveu. Que pena. A flor morreu. Planta que eu tenho dentro de casa é alface, couve, todas. Na geladeira Tudo e na geladeira. tem um prazo já, né? E as flores que você tem em casa são 3. Que couve-flor. Luciana, Ayla e Alicia. Ia falar brócolis, couve-flor, mas serve também. Serve também. Mas as flores vão comigo, as rosas. É pinhos, verdade, não jardim fica em todo. casa. O jardim todo. Olha só, quem está com a gente hoje por aqui é a Rosimeire Santos, consultora financeira e analista comportamental, para trazer algumas dicas por aí também de esse equilíbrio para a gente ir tomando ao longo do ano, porque agora já é final de ano, né? Já preparou, não preparou, né, para as férias aí, mas talvez ainda dá tempo de resolver uma coisinha ou outra. Mas aí o que acontece? Tem o tal do checklist para a gente resolver. Você já fez o checklist ali certinho? Olha, às vezes eu penso que é você quem tem que ensinar algumas coisas pra gente, né? Porque aí você tem a sua dinâmica, o seu modo de encarar a vida, de resolver os BOs das férias do ano passado. Então aqui é uma grande conversa, nós juntos com você, pensando em como a gente pode lidar com as dificuldades, melhorar daqui, da colar. Tá Um programa dizendo que bem a gente às gostoso. vezes fica viajando, né? Exato, por aí. Nós vamos e voltamos bem rapidinho nessa rápida viagem, que é uma pausa de 30 segundos, e já voltamos por aqui com você. Até já. Até já.
2 horas meus 35 minutos. Repita. Já por aqui, 2h35. Olha a hora, hein? Pois é, checklist de fim de ano, checklist de viagem, um assunto de hoje aqui no nosso Entre Família, para você participar, interagir, mas tem algo que não pode ficar de fora no verão também, né? Por exemplo, o que falta do seu checklist? Do meu É o checklist? Falta o checklist. É o checklist que eu não fiz, na verdade. Eu não fiz ali no papel, mas tá tudo aqui. E aqui às O vezes carro tá esquece. ok? O carro tá ok, falta só O mexer no 13º não ar-condicionado. caiu ainda. Então, mas é o vai cair. ar-condicionado que vai ser arrumado É? hoje, se Deus Ixi, quiser. Senão entendi. vou ter que empurrar a viagem um pouquinho. Diretora, fazer o quê, diretora? Por semana que tá naquela cor indefinível, uma mistura de Goiaba. mucilon com goiaba. Mucilon com goiaba. Nesquik, Nesquik. Não, é Nesquik. Nesquik. É uma coisa É o assim. Eu sei que Nesquik. lembrava alguma coisa que a minha avó Nesquik. fazia. Nesquik. Agora faz sentido. Bati Nesquik. o olho e lembrei. Babalu, Isso. Nesquik. Não, mas podia ser um suco de goiaba com leite. Falaram É. que eu tô rosa chiclete. Não, Um não. chiclete bem lavado. Isso aí ou é sustagem, ou é sustagem é Nesquik. Sustagem de morango. É, exatamente. Só que com bastante água, assim. Misericórdia, gente. Mas falando a respeito do que falta para viagem, avaliar, para não esquecer nada, uma coisa que não pode faltar na minha mala é protetor solar. Boa. Porque até a luz do estúdio, gente, me queima, viu? Não dá pra ficar sem. Então, protetor solar, fator 70, se tiver fator 200, seria melhor. É. Porque o Fator pele que 200 queima é uma legal. noite, né? Fator 200 é a noite. É. Ah, melhor. Isso. A minha dermatologista comentou assim comigo. Eu falei, eu gostaria muito de ir na praia, só que eu me queimo muito mesmo com protetor solar. Não, Jo, você pode. Mas você coloca um chapéu, uma blusinha de manga comprida. Aí ela começou a descrever, eu falei, entendi. Então eu vou de calça jeans, de moletom, vou pra praia desse jeito. De burca, né? É. Exatamente, para evitar se queimar. Mas é muito importante cuidar da pele, principalmente porque o verão está chegando. E vamos conversar sobre isso numa entrevista muito especial com uma dermatologista. Mas antes, roda a vinheta. E aí, gente, verão chegando, o que fazer, como cuidar, como que é necessário para não acabar se queimando, ganhando mancha, aquela melasma no rosto, Vamos conversar com a dermatologista para saber quais são os cuidados necessários. Carol, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Maravilha, obrigada por aceitar o convite. Carol, já vamos direto... Eu fico grata. Maravilha. Me conta, quais são os cuidados necessários antes e depois da exposição ao sol? Até porque o que não falta hoje em dia é sol, né? A gente já está na primavera aqui, finalizando, primavera indo para o verão, mas o sol já está nos acompanhando há muito tempo e o calor é o que não falta. Com certeza. Essa época agora a gente começa a pensar em redobrar os cuidados com a exposição solar. E muito importante a gente lembrar que precisa estar com uma pele bem hidratada também. Não é só o protetor. Se a pele está mais hidratada, ela tem mais saúde, é uma pele mais resistente aos danos. Então, hidratação e protetor solar antes da exposição ao sol é fundamental. Maravilha, então protetor solar sempre. Tem aquela história, e você me confirma se está certo, protetor solar até dentro de casa, isso? Se você tiver exposição solar dentro de casa, sim. Entendi. Por exemplo, se você fica no escritório e você tem aí a janela voltada para você, onde você toma sol, tem sim que passar protetor solar, porque os vidros das janelas não protegem. Ok. Agora, quando o protetor solar, ele é sempre lembrado, é necessário levar, a pessoa vai para a piscina, vai para a praia, mas ainda gera algumas dúvidas. Qual o jeito certo de usar e em quanto tempo, mais ou menos, deve ser reaplicado? O correto mesmo, assim, a perfeição seria aplicar o protetor sempre meia hora antes de se expor. Então, se você está indo à praia, piscina, você tem que lembrar de passar esse protetor solar pelo menos meia hora antes de você chegar lá na praia. E ele deve já estar meio absorvido, quase seco. Entendi. E a quantidade, você perguntou também da quantidade, né? Isso. A gente tem também uma quantidade mínima para rosto, que é em torno de meia colher de chá e uma colher de sopa para áreas grandes do corpo. E repetir essa aplicação a cada 2 horas.
Carol, confesso para você que muitas vezes quando a gente vai para um lugar com exposição ao sol, a gente sempre encontra aquela pessoa que tem uma camada de protetor solar aqui no ombro e no nariz. Isso não é o adequado, tá errado. Não, ele vai proteger só a camada aqui do ombro e o nariz. E pronto, tá resolvendo essa parte. Agora, É espalhar tudo uniformemente, né? Tá certo. Agora a gente estava conversando a respeito do fator de proteção, né? A gente já comentou que se tivesse mais de 70, 200 seria interessante para o cuidado da pele, para quem tem a pele muito sensível. Mas como saber qual é o fator ideal para os tipos de pele? Se a gente for pensar no geral, o ideal seria um fator 30 para períodos curtos, como a vida urbana. Sai de casa para o trabalho, eu vou à padaria, eu vou ali na rua rapidinho. Um filtro 30 é o suficiente. Agora, se você tem uma exposição maior, mais prolongada, trabalha na rua ou está indo à praia, piscina, o fator 50 pelo menos. E a gente já indica fatores 70 ou acima para pessoas que já tiveram lesões de pele, lesões tipo câncer de pele, lesões também que são sugestivas de câncer de pele, ou manchas, ou estão em tratamento de alguma lesão. Aí a gente pede aí um proteína até 99, sabia? Agora eu quero economizar. Vou comprar um protetor para o corpo e posso passar no rosto também ou é necessário ter um específico? Não dá, tem que ser separado. Não. Se você não tem condições de ter um para rosto e para corpo, de corpo pode passar no rosto sim, não tem problema nenhum. A proteção solar é a mesma, tá? O que difere é a cosmética. Então, por exemplo, uma pele mais oleosa, rosto, não vai tolerar muito bem um protetor solar, mas se você conseguir aplicar, e se for só isso que você pode aplicar, que aplique, não tem problema nenhum. Pode ser que dê uma espinha, mas o protetor de corpo pode ser usado no rosto, sim. Ah, entendi. Agora, Carol, aqui pra gente fechar. Fui, aproveitei, esqueci de passar novamente protetor solar, acabei me queimando, a pele tá ressecada, tá ardendo. O que eu faço? Passo babosa? Primeira coisa, sai do sol, né? Esquece o sol. Para de se expor porque você vai continuar queimando. Outra coisa é resfriar esse corpo. Então, às vezes, se tiver bolha, se tiver uma queimadura que esteja ardendo demais, compressas frias, compressas com água gelada, vão ajudar a suavizar. Hidratante. E aí você vai precisar de hidratantes. E hoje a gente já tem na farmácia, mais fácil para você localizar, hidratantes que vem escrito assim, para peles sensíveis ou então hidratante calmante. Esses são os melhores nesse momento. E às vezes necessita até mesmo de uso de um anti-inflamatório oral. Interessante. Carol, muito obrigada por essas informações, viu? Um ótimo dia para você. De nada, obrigada a vocês, um bom programa. Maravilha, obrigada. Bom, gente, férias combinam com descanso, diversão e momentos ao ar livre, mas também pedem atenção com a saúde. Cuidar da pele é um gesto simples que evita problemas agora e no futuro também, então fica atento, não dá pra deixar. Porque daí esquece, depois sente, e como sente, né, gente, quando queima? Misericórdia, não dá nem pra andar, você fica ali, ó, não dá pra deitar, tomar banho, uma dor insuportável. Não, e pra dormir é terrível, você não acha posição e aquela coisa toda. É complicado. Quantas vezes já não fiz isso, viu? E aí colocava toalha úmida nas costas pra dar uma aliviada, só que daí atacava a garganta. Era um rolê. Seja, todo destruído. Todo acabado, até que aprendeu. Josemara Mai, vai lá, usa o melhor protetor que você puder, mas usa aquela camisa, aquele chapéu, porque branquinha como você é, protetor não dá conta. Não dá certo, gente. Não dá conta. Meu Não marido vai passar também. as férias em Montreal, né? Fica poucas horas no sol. É a solução, desse jeito. Sombra, uma rede, água fresca. Boa, hein? Aproveitando as férias do melhor jeito. Ar-condicionado também. Tu faz igual o Lobinal, vai pra Nova York. Nova York. Ou Faz faz igual a mim, vem pra Guararema. Beijo pra você, Um beijo Josemara. pra vocês e um beijão pra vocês de casa também. Tchau, tchau. Valeu, Jô. Vamos à pergunta do dia? Nova York é o nome da minha casa lá em São Chico. Chama Nova York. Pô, eu quero ir pra Nova York, vamos? Vai já. Pergunta do Tá dia, barato. Robson Aleixo. E a pergunta do dia é o que você tem chamado de Nova York na sua vida? Qual é o maior desafio da sua família na hora de viajar no fim do ano? Eu já vou responder. O maior desafio da minha família na hora de viajar no fim do ano é viajar no fim do ano.
Não é fácil viajar no fim do ano. verdade. O desafio é viajar. Mas qual a sua? Qual que é o maior desafio? Se você é como eu, assim, que é um homem no mundo de mulheres, que você carrega tudo, absolutamente. Pois é, né? A organização tem que ser grande, né? Cara, é verdade, são 3 mulheres. Extremamente cansativo. Lá em Agora casa ainda tão grandes. Quando era tudo pequena. Tudo pequeno. Tudo pequeno é 2, né? A outra sempre foi grande. Ai, meu pai. Vamos viajar? Só de penso. Não. Não. Quantidade de malas e roupas e tal. Tal. E aí, aeroporto e tal. E corre pra estacionar o carro. E todo mundo vai lá. E você volta. Aí perde todo mundo. Pronto. Aí quando você chega, tá aí criança, aí tem uma emergência. Onde foi? Foi trocar fralda. Ei, ai, ai. Aí volta, e a outra emburrou. Aí você, nossa, já nem quero mais. Aí já chega lá nas férias estressado, aquela coisa. Só de pensar. Mas pode ser que sua experiência foi boa. Qual que é o seu desafio? Muito bom. 983-1502-49. Rosimeire Santos, consultora financeira e analista comportamental, vem pra cá, ajuda a gente. Tem jeito pra esse tipo de situação ser diferente? Ou a vida real é assim mesmo? É a vida E bonitinho, real. colorido e leve, só as fotinhos no Instagram, né? É, porque eu não tenho filhos, mas com criança deve ser uma demanda grande. Eu já fui criança, minha mãe já viajou Você com a lembra das gente. demandas que você dava? Eu lembro das demandas. Não, e teve um ano que minha mãe inventou de trazer planta na Eita. viagem. Minha mãe sempre amou planta. E aí tinha uma vizinha do meu tio, a gente estava no litoral, eu, criança, meu irmão menorzinho ainda. A gente ia voltar de ônibus, porque meu pai já tinha voltado. Aí tinha uma vizinha que ia derrubar um coqueiro e estava cheio de orquídea. Minha mãe falou, não vou deixar essas orquídeas morrerem, vou jogar no lixo, eu vou levar para mim. Pronto. Então eu lembro das nossas malas e mais um saco assim, ó, que minha mãe trouxe de orquídeas para dividir com as comadres, com as vizinhas. E se teria lugar pra vocês no carro, Eu no falei, ônibus mãe, ou não? como Detalhe. você vai levar esse tanto de planta com a gente e com as nossas malas? Literalmente viajou na moita. Foi assim, eu lembro direitinho dessas Ah, férias. Foi uma aventura. E para ajudar, choveu na volta. Então, imagina como foi o retorno. Ela Pras conta como plantas se foi fosse bom. uma memória traumática. É, Tu fala em tem gente que traumática, fica minha irmã. romantizando a memória afetiva. Não tem, Romano. Porque eu falei, mãe, como você vai lá? Ela falou assim, defensiva. eu deixo o resto e levo as plantas. Minha irmã que vindo de Maringá junto com a minha mãe e mais um... Esse carro veio cheio, né? De Maringá para Santa Catarina. E aí minha mãe trouxe uma gaiola com acho que 4 calopsitas. 4 ou 5 Cada calopsitas. ideia, gente. Cara, e aí minha irmã falou, ô viagem longa aquela. As calopsitas fazendo barulho, fazendo sujeira, a gaiola ali, naquele rolo que Eu tô olha... lembrando da Cris, uma das nossas maquiadoras, que nas férias passadas ela foi com a mãe pro pai e tal, pro Nordeste. E aí a mãe inventou levar um gato. Ai, E esse gato, quando numa parada pro lanche, Gato? uma gata. E essa gata fugiu e entrou embaixo dos caminhões, lá da parada na estrada. Que gata! E ela disse, que gata horrorosa. Vontade de matar o gato no caminho. Aí eu, Cris, mas e sua mãe trouxe essa gata de volta? Não, ou a gata ou ela. A gata ficou. ficou em algum caminhão, algum caminhoneiro que adotou, né? Não, chegou o destino final. Ah, chegou ao destino Chegou final? o destino final. Só que na volta Ah. do Nordeste pra cá, a gata ficou. Ah, foi na ida? Foi na ida. Uau, ainda ia ter que deixaram a voltar gata com a lá. gata. Não, é verdade. Boa escolha que ela fez deixar. Não, deixa essa... Mãe, deixa essa gata aí, pelo Não, eu amor de já Deus. fiz uma viagem já de São Paulo até aqui com o meu cachorro na mudança. Aham. E onde que eu vou com o cachorro? Não vou mandar despachar pelo avião. Ai, meu pai, eu aqui, gato uma marcha lambida. Aí põe o cinto, ele deita, ele dá um contornado no cinto. Daqui a pouco eu tô aqui, tem um rabo do cachorro batendo. Ele é grandão, né? É, pequenininho. 50 quilos, aí virava, aí para. Aí o cachorro sai correndo, você sai correndo atrás dele. Não Barato. romantizo, não. Aquele bafo do cachorro na orelha. Né? Ih, rapaz, eu tinha um cachorrinho que ele vomitava no carro. Outra fazia xixi. Era Ai, uma ai, ai. confusão. Bom, olha, eu quero dizer, Rosimeire, que nós estamos aqui nessa conversa porque você trouxe o assunto do coqueiro. Foi você que falou do coqueiro. De uma orquídea virou tudo isso. Destravamos memórias aqui. Só que a vida real é diferente. Tem as crianças para poder levar.
tenho dinheiro que eu vou gastar. E faltar. Faltar. Janeiro tá aí batendo na porta. E aí, as férias não é só... É uma alegria, mas não pode virar um pesadelo na volta. Que é o que acontece com muitas famílias, talvez esteja acontecendo contigo aí, que se não organizar as finanças, vai chegar janeiro com uma dor de cabeça tremenda. Verdade, hein? Tá aí um assunto pra gente já puxar pro próximo bloco pra você ficar juntinho com a gente. Daqui a pouco a gente dá sequência nesse assunto e tem muita coisa pra rolar por aqui também, viu? Fui a uma oficina mecânica para pegar algumas dicas, né, de talvez o que fazer no dia a dia. Inclusive uma delas, se furou o pneu num lugar do carro, em algum local ali onde não tem sinal de celular, movimento é pouco, não sabe trocar o pneu. E agora o que eu faço? Não consigo ligar para ninguém, não consigo ajuda, não sei o quê. Vai ter que ser eu para trocar. Como trocar esse pneu, né? Você que nunca trocou. Então tem dicas como essa e outras aí. Tenho medo disso. Dicas dessa e outras aí também para você ficar ligado com a gente. Até já, a gente já volta. É isso, já contamos um pouquinho de histórias por aqui, de perrengues aí, de viagens e Imagino que você já deve estar pensando quais lugares tem aqui por perto, vai. É verdade, né? Já não vou viajar para longe mais. Ou já não leva mais o gato, não leva a planta, não leva mais nada. Já faz uma lista ali, ó. Tenta fazer um reflorestamento, deixa isso para quem entende. Vamos. Já coloca lá, proibido levar gato, planta, não sei o que e tal. Já coloca lá, viu? Tem gente que tá tão estressado que é proibido levar gente. Gente, vou sozinho. Eu posso viajar sem levar esses meninos? A diferença entre sair de férias e fugir de casa. Exatamente. É verdade. Para fugir de casa também precisa de planejamento, inclusive financeiro. Você vai passar pela humilhação de voltar. Tem que voltar. É verdade. Mas conta pra gente aí alguma experiência que você viveu ou quais são os principais desafios, dificuldades que você encontra para quem sabe planejar uma viagem. É por conta do dinheiro, é por conta do tempo, isso, aquilo. Conta pra gente aí, tá bom? Manda aí no WhatsApp, 12983150249. Rosimeire, tem uma pergunta para começar que deveria ser para terminar, mas podemos começar com ela. Quando não ir? Quando não ir, quando você vê que não tem dinheiro para manter a viagem. Não tem dinheiro para ir, não vai, né? Não tem dinheiro para ir, não vai. E falando em final de ano, a gente até tem que pensar no início de ano, que tem uma série de compromissos já pré-prontos, carro, escola das crianças. Então, se vai faltar dinheiro para isso, não é o momento de viajar. Mas eu tenho no cartão de crédito, tem 5 mil no cartão. Mas você não vai ter 5 mil para pagar quando chegar a fatura do cartão. E aí temos um problema muito maior. Mas tem um empréstimo que dá para fazer e vai nessa, né? A bola de neve. Temos 20% em cima do cartão de crédito. Temos aí no empréstimo 5 a 6% ao mês, dependendo do banco, se não pagar no dia. Clica no link da bio, arrasta pra cima. Faz um pix. Faz um pix, A mãe. questão não é o fazer, é o depois. Exatamente. A hora que voltar das férias, todo mundo ficou feliz com aquelas fotos lindas no Instagram. Chegou a fatura do cartão de crédito, 5 mil. E aí, você vai ter os 5 mil para pagar? Não. Vai rolar essa dívida para frente. Esse 5 vai virar 7, vai virar 10... O empréstimo, a mesma coisa. Então, se está apertado demais o orçamento, o melhor é planejar algumas atividades perto da sua casa, de preferência gratuitas, leva lanchinho de casa, que você vai dar uma economizada e vai poder curtir as férias também. Darlene, a gente dando risada aqui, eu lembrei de um meme que eu vi esses dias. Primeiro aparece, né, ali um menino, preto e branco e tal. Ele falando para a mãe, quando eu crescer, eu vou ter bastante dinheiro para poder te ajudar e tal. Fica tranquila, mãe. Aí corta para ele na vida adulta. Ô mãe, tem R$30 para me mandar no Pix aí? Daqui a dia 30 tá chegando, eu já devolvo para a senhora. Não é? Acontece isso por falta de planejamento, sei lá o quê. Me fez lembrar outro que a mãe diz assim, que a gente costuma falar. Piscou e o filho cresceu, né? Aí tá a mãe assim...
Essa história de que piscou e o filho cresceu, aí ela tá piscando um monte e o filho em casa comendo, gastando tudo da Não mãe. cresce. E ela piscando loucamente pra ver se o filho vai piscou, cresceu. O menino continua em casa comendo o feijão do pai. Mas você sabe que a gente fala disso, essa questão do... Vou voltar aqui com a Rosemary, tá bom? Parar ali. Desculpa. Até chora aqui, ó. Porque a gente tem uma vontade enorme de viajar. E eu acho que sim, é comum que as pessoas, elas têm uma vontade enorme de viajar. Para algumas pessoas isso é uma coerção, e aí vai vendo no Instagram todo mundo. E aí vou viajar com cartão de crédito para ser uma tragédia total. Então a gente pode até estabelecer uma regra boa de planejamento de que tem coisas que você tem que colocar num campo financeiro. Mas uma viagem, um passeio, ela necessariamente tem que ser com dinheiro que foi colocado exclusivamente para isso, né? Exatamente, porque faz parte do planejamento familiar. Se é importante para a família, vou viajar no final do ano, já começa a pensar nisso no início do ano. Já vê para onde vai, se vai comprar pacote, se vai de carro, se vai de avião, se vai de ônibus, qual local que vocês estão pensando em ir, quanto tempo pretendem ficar. Muitas vezes você vai programar para suas férias, são 10 dias, são 15 dias, são 20 dias. Para quê? Para que você tenha um orçamento prévio, para que não se aperte. O melhor dos mundos é você viajar com a viagem paga e não a pagar na volta. Porque vem os outros compromissos, a vida vai seguir e isso pode sim virar uma bola de neve. Então, não deu para planejar esse ano, quer planejar para o próximo ano? Comece o próximo ano planejando essa viagem, não só ela, mas como todo o seu ano. E aí sim você consegue fazer uma reserva para quando chegar o dia da viagem não ter esse pesadelo de não ter o dinheiro. O Binal vai chamar um VTzinho lá que eu sei, mas depois eu tenho perguntas sobre como começar esse planejamento. Por onde eu começo? Com o transporte, com a passagem, com a estadia, porque vai juntando, né? É isso, aquilo. E aí a criança que tá pedindo coisa toda hora. Eu quero dizer que minhas filhas já não estão mais nessa fase. Né? Viajar com a gente agora é super de boa. Eu planejo mesmo. Viagem é planejada mesmo. Graças a Deus, né? Mas uma coisa que a gente tem que planejar e tem que dar uma olhada sempre antes de viajar, tem alguns passo a passo ali, para você dar uma olhadinha no seu carro, para, quem sabe, se livrar daquela multa, né? Porque às vezes tem um farolzinho, uma lanterna, uma luzinha queimada, alguma coisa na parte de trás que você não está vendo, sabe? Pisou no freio, acendeu só uma luz ali. Isso pode não apenas... pode ganhar um presente aí, né? Uma multa, mas pode também trazer acidentes e tudo mais. Algumas dicas básicas aí que você mesmo pode fazer em casa antes de pegar a estrada, tá bom? Bora conferir através desse VT. Roda aí pra gente. Fala, minha gente, olha eu aqui em uma oficina mecânica e dessa vez eu tô feliz porque eu não vim para gastar não, para trazer meu carro para arrumar. Pelo contrário, eu vim falar aqui com o Lucas para trazer dicas para você de casa também que tá pensando em colocar o pé na estrada. Sabe como é que é, né? Chegando aí as férias, todo mundo já doido para viajar e acaba não olhando algumas coisinhas básicas que precisam de atenção. Lucas Bueno, prazer, cara. Prazer, amigo. Tudo bom com você? Graças a Deus, obrigado por nos receber aqui na sua oficina. E Lucas, para a gente até trazer aqui para iniciar, né? Alguns cuidados que a gente precisa olhar no carro antes de colocar na estrada, básicos. Vamos lá. Nível de óleo do motor, até mesmo a troca de óleo de óleo e filtros, água do radiador, nível da água do para-brisa, do limpador para-brisa, fluido de freio e também iluminação, tá? Certo. Agora vamos ver na prática aqui, vamos sujar. Vambora. Bom, você está mais acostumado, eu perdi essa prática, mas vamos embora lá, né? Vamos lá. Vamos começar com o quê? Nível da água do radiador. Nível da água do radiador. Vamos lá. Isso daqui é uma água que a gente vê que ela é mais rosinha, né? Antigamente a gente pegava a água lá da torneira, colocava, não é boa a água da torneira, né? Não, tem que ser o fluido do radiador mesmo, tá? E água desmineralizada, sempre misturar os dois, tá bom? Certo. Tem algumas misturinhas que vêm prontas já e outras prontas não, para uso e concentrada, tá? Eu aconselho colocar já o pronto para uso, que já completa de vez, tá bom? Perfeito. Agora, deixa eu tirar uma dúvida aqui. O que faz, às vezes, essa água baixar? Porque não é tão comum, dependendo do ano do carro, ela tá baixando, né? Muitas das vezes, algum problema no radiador do carro,
mangueira, abraçadeira, bomba d'água, selo de motor, geralmente costuma ser isso, tá? Certo. E até interessante, ó, como o líquido ele é mais rosinha, chega mais perto aí, Moisés, bem de mostrar esse líquido rosinha. É rosa, João? Né, ó. Se tem algum vazamento aqui, né, o Lucas, já vai aparecer isso, ele vai o rosinha aparecer do aqui, líquido, tá? né? Então fica mais fácil de identificar o Ou vazamento. em alguma outra parte que essa mangueira vai mostrando ali Isso, também, né? positivo. Ah, legal, cara. Agora, outro detalhe que é o óleo. Geralmente o pessoal fica naquela, onde é que tá a vareta do óleo? Essa não tem como errar. Essa pecinha amarela aqui, certo? Vai puxar aqui com o motor frio, de preferência o carro no plano, tá? Nela vai estar sempre mostrando o nível mínimo e o nível máximo, tá bom? Certo. Estando entre os dois, pode rodar tranquilo, tá? Se tiver para baixo do mínimo, completar o óleo ou até mesmo trocar se tiver necessidade. Entendi. Certo. Aí é bom para ver ali, você pega uma estopinha, Isso papel. aqui, ó, vamos lá. Certo. Coloca de volta, puxa e Vê o nível vai dar onde o tá. nível do óleo, certo? Maravilha. Aí se tiver um pouquinho abaixo. Se tiver abaixo, completar, tá? No painel do carro ali dentro é onde geralmente fica aquela marcaçãozinha ali, do painel não, em cima, no vidro colado. A etiqueta de óleo. A etiqueta de óleo, isso, né? para a próxima troca de óleo. Ali, geralmente, ou é 6 meses ou 10.000 km. Ou, dependendo do carro, até mesmo 5.000 km. E aí vai falar o tipo de óleo que eu preciso colocar no Isso, a motor viscosidade, tá? e completar. Vai variar de carro para carro, certo? Ah, entendi. Legal, viu? Certo. E é legal a gente trazer essas dicas aqui porque muitas vezes a gente está na estrada e não entende muito ou está em algum local ali onde não tem nem posto por perto, tal, eu preciso sair. E geralmente quando você vai no posto de combustíveis, né, o pessoal quer que dá uma olhadinha na água, no óleo, e ele geralmente vê. Mas se a gente puder ver em casa, vai que tá zerado de água isso daqui, você não pode nem sair com o carro, não é mesmo? Isso Ou mesmo. vai estar zerado de óleo e não é bom nem ir até o posto. Só alguns cuidados básicos aí, né? Com certeza. O que mais que a gente pode estar vendo aí? Vamos lá. O nível da água do limpador de para-brisa, tá? Esse daqui também varia de carro para carro. Alguns ficam mais para cá, outros mais para lá, tá bom? Geralmente aqui não tem um nível exato. Geralmente encher até o máximo, tá? E tá tudo certo. Também verificar o estado da bateria do carro. Até voltando ali na água do para-brisa, porque assim, às vezes a gente pega chuva na estrada, aí dá uma embaçadinha no vidro. Já ouvi falar, não sei se você de casa aí já ouviu também, colocar detergente. Taca Ih, detergente rapaz, não faz ali isso que vai não. limpar tudo. Faz isso não, pode? faz isso não pode não. Além de não limpar tão bem o para-brisa, tá? Depois se tiver contato até mesmo com o sol, pode vir a queimar a pintura, tá bom? Isso a um longo prazo, mas pode danificar a pintura sim. O ideal é colocar a água e um produto específico para fazer a limpeza do para-brisa. Legal. Certo? Geralmente nos postos de combustíveis mesmo tem Já esse tem fluidozinho, isso. né? E também já aproveitando também, verificar o estado mesmo das As palhetas, tá? palhetas, Tanto verdade, dianteira cara. quanto mesmo a traseira, Aham. certo? Ó, a palhetinha aqui, ó. Se tá ressecada demais, Isso, aí Já fazer a troca troca. antes de viajar. o ideal é o quê? Coisa de 6 meses, mais ou menos, tá trocando essa palhetinha? Pelo menos uma vez por ano, tá? Uma vez por ano, pelo menos, né? certo? Entendi. E a bateria? Vamos lá. Bateria aqui, os primeiros indícios que vão dar. Vai começar a vazar um líquido, tanto no terminal positivo quanto no negativo, tá? Rapaz, aí, abriu. Vai vazar tanto o líquido aqui quanto aqui, já vai estar indicando que vai estar começando a dar problema na bateria, ou até mesmo quando for dar partida logo pela manhã, Pesa. ele vai pesar a partida, vai desligar o painel, tá? Então verificar também até mesmo a bateria para não ficar na estrada. Perfeito. E as lâmpadazinhas do carro aqui é algo que a gente pode ver olhando Isso, olhando de liga, frente. olhando Isso. de frente. Tá. Pede para alguém olhar de trás. dá aquela Isso, para ver o pisadinha, freio né? também, Porque essa isso, manha lâmpada também, de viu? placa, tá? Aí se tiver queimada a lâmpada tem que levar para trocar mesmo. Isso, né? aí não tem o que fazer, tá? Mas é bom verificar antes de pegar a estrada. Legal. Agora aqui, ó, eu tenho outras perguntas também quanto ao pneu e alguns outros barulhinhos que o carro pode estar fazendo aí, mas isso vamos dar uma seguradinha pra gente voltar depois? Vamos sim. Beleza? Ó, então faz o seguinte, a gente volta daqui a pouquinho trazendo aí essa segunda parte da revisão do carro. Até já! Valeu, garoto. Obrigado, hein? Fera esse menino. Ó, então depois... Mas olha, cada uma. Cada uma que Ele faz a matéria, ele chama a matéria, ele se elogia na matéria, ele volta da matéria. Mas E o ele carro é dele legal. não fez a revisão.
Mas Não, não pode fez. viajar, mas não pode pegar a estrada hoje que não tá pronto. Não, eu fiz, mas é só o ter que trocar. É que tem uma peça que ficou pra trocar agora, né? Que vem Qual terceiro, peça? Aquela que fica vem entre o banco e o volante? Isso, entre o banco e o volante, aquela que Aquela que segura segura ali. ali, é. Aquela pecinha tem que trocar. Ainda bem que ele não tem habilitação também, né? Tem que trocar o compressor do ar, cara. Eita coisa. Mas enfim, né? Ó, seguinte, daqui Mas a tá pouco... frio. Lá em Nada. Santa Catarina, hoje vai amanheceu viajar com uma geada, 1,5 grau, Mas na 1,5 estrada- grau, é geada, tudo Mas na branco. estrada- Lá pra que ar-condicionado? A última vez que eu fui pra lá, sem ar-condicionado, da Lady, com as duas cachorrinhas, o ar-condicionado tinha parado de funcionar. E um cedro do Líbano. Eu, rapaz, pensa no sufoco, viu? Eu falei, não, jamais. E aí pronto, né? Agora Aí ele se planejou, viu? me planejei. Amiga, ele se falei, ó, planejou desde o começo do ano. Ele E- viaja amanhã. Hoje não tá ok. Ou seja, Ele planejou. planejamento furado. Ele vai Olha. viajar no dia 18, planejou que no dia 17 ele já ia já começar a pensar na esse treino não é barato. Primeiro comprei o compressor, que já é uma grana, quem já trocou sabe aí. Aí o compressor tá comprado. Agora entra o 13º, né? Aí a gente vai lá e leva na oficina, que também é caro para trocar o compressor, colocar o gás e mexer no não sei o que, fazer a limpeza, enfim. Né? Mas enfim. Olha, Mas uma das coisas tá no muito planejamento. interessantes que a Rose falou hoje foi assim, não pode viajar, não viaja. Não viaja. Se não der tempo até Não 17, viaja. deixa pra viajar semana que vem, mas volte vivo, pelo amor de Deus. Com a graça de Deus. Uma graça. Mas olha, vocês estão nos ouvindo aqui falar sobre planejamento, não sabe nem por onde começar. Às vezes planeja, deixa no papel, esse aqui nem papel usa também. Mas você pode receber um curso em papel aí na sua casa, ainda que você também vai ter acesso a videoaulas por um consultor financeiro que vai ajudar a você a realmente pôr em ordem as suas finanças. Mas, sobretudo, gente, o convite é assim, ó, ser educado financeiramente na Bíblia. A palavra de Deus nos ensina como termos as nossas finanças organizadas de tal maneira que em tudo o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado, que nós reconheçamos que Deus é quem dá a nós os passos a serem seguidos, como nós devemos administrar a nossa casa, a educação dos nossos filhos, nosso relacionamento, o que passa pelo nosso bolso, tudo está na palavra de Deus para mim e para você. Então vamos estudar juntos sobre ganhar dinheiro, sobre como economizar, como sair do vermelho, como pagar as dívidas, como ter sonhos e alcançar a realização desses sonhos, como ter uma casa, viajar, como nós estamos falando por aqui hoje. A revista Esperança Novo Tempo Educação Financeira à Luz da Bíblia para você. Liga agora pra gente e pede a sua. Vou começar 2026 com a minha vida em ordem, mas eu não quero só saber do que dizem os especialistas, que eu amo ouvi-los, mas, sobretudo, o que Deus, o Criador, meu Deus, tem a me ensinar na palavra, nos provérbios, nas orientações dadas por meio de homens inspirados pelo Espírito de Santo. De Gênesis a Apocalipse, tem tudo pra gente aprender pra vida. 0 Operadora 12 21 27 31 21 12 21 27 31 21. Nós temos atendentes agora esperando você. Precisa pagar, Darleide? Nada. Pode receber em qualquer lugar do Brasil. Tem que ser adventista, pode ser batista, pode ser sem religião, se você quiser. Não tem problema, é de qualquer lugar, qualquer pessoa pode ligar agora pra gente e nós vamos mandar pelo correio. Não chega boleto junto, não seja pedido financeiro nenhum. Você já tá aí com umas dívidas para pagar, não é? Nós não queremos enrolar a sua vida, nós queremos desenrolar. Nosso interesse é que você viva bem. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Olha só, falar em gestão financeira é falar de inteligência. Inteligência, inclusive inteligência emocional. Né? Quantas coisas a gente pensou, mas foram todas sabotadas porque a gente estava com as emoções e não estavam com as emoções em dia. Isso é muito importante. Rose, ajuda a gente a planejar uma viagem. Como que a gente começa? Já que eu não vou mais esse ano. Depois de ouvir tudo. Já que eu não vou mais. A sua sentença foi pesada. Não pode, não viaja. Viaja. Tipo, não viaja. Tá viajando. Só viagem. Você tá viajando que você consegue viajar esse ano. Não, Mas o primeiro passo para planejar a viagem é definir para onde você quer ir. Porque isso muda
toda a sua estrutura de planejamento. Não adianta você ter a ideia de planejar aqui para o litoral norte, o pessoal que está assistindo do mundo todo, nós estamos no estado de São Paulo, então nós temos o litoral aqui a aproximadamente 1 hora de nós. Você planeja uma viagem para um local, 1 hora de viagem daqui. Chega no dia de viajar, você decide para o Nordeste, do outro lado do país. Você iria de carro, vai ter que ir de avião. Ia ficar 1 semana, resolveu ficar 15. Mexeu com tudo. Então, eu preciso definir a minha rota, para onde eu vou, ter essa direção. Para onde nós vamos? Nós vamos para o litoral de São Paulo, vamos para o litoral do Nordeste, para onde a gente vai? E a partir daí, começar a definir para onde eu vou, do que eu vou. Se é próximo, eu vou com o meu carro, eu vou de ônibus, se é um pouco mais distante, eu vou de avião. Às vezes não compensa ir de carro financeiramente. Exatamente. Quantas pessoas vão, porque aí tem a minha família, eu, meu marido, quantos filhos você tem, quem vai nessa viagem, e aí fazer as contas. Às vezes não compensa ir de carro. E ver o que vai gastar de refeição. É gasolina, se for de carro, o carro é pedágio, combustível. O carro vai voltar mais barato de lá. Exatamente. Mais quilômetros rodados. Com mais né? quilômetros Mais rodados. quilômetros rodados. Então, vê se realmente compensa. Então, definiu o destino, quantas pessoas vão e do meio de transporte utilizado, aí a gente tem base para poder ir atrás. E a estadia agora? Vamos para a estadia. Vou ficar na casa de parentes para economizar? Então. Ou eu vou ficar numa pousada com a minha família? Vou pesquisar as pousadas que tem na região. Se eu optei em ficar numa pousada, quais são os valores e a estrutura que atende a mim e a minha família? Vou fazer passeios extras que eu vou ter que pagar? O que eu vou querer fazer nessa viagem? Aonde eu vou me alimentar? O hotel normalmente tem o almoço, então eu vou precisar almoçar, jantar. Então, aonde tem essas refeições e a média que você pretende gastar por dia ali? E isso é importante porque a hora de conversar, principalmente quem tem criança, é o quê? Conscientizar as crianças. Vamos sair do hotel, vamos tomar o café da manhã. Assim a gente consegue não comer, não gastar tanto ao longo do dia, até o horário do almoço. E assim sucessivamente. Então, seguir esse passo a passo, as chances de algum imprevisto lá na frente é muito menor. Você previu, já não há mais imprevisto. Exatamente. Ou seja, o grande segredo é você se antecipar, colocar tudo. E aí, nessa gestão toda de que você sabe tudo que você vai fazer, você já sabe tudo que vai gastar e, inclusive, vai aprender para as próximas viagens, né? Exato. Vai fazer o orçamento, vai criar o hábito de pesquisar, de se antecipar. E normalmente quem se antecipa paga mais barato. E a próxima viagem já não fica tão mais difícil dar esse trabalho todo, fazer, porque você já previu um monte de coisa, como é que você viaja e tudo. Exatamente. Nós vamos para o intervalo e essa conversa continua. A gente está esperando você ainda contar como que é a sua experiência em relação a viagens. Eu tenho uma amiga que a família só viaja a cada 2 anos. 1 ano, 2 anos para se organizar financeiramente, planejamento legal, para então, mas esse ano a gente queria viajar. Mas não vai dar, só no ano que vem. Como é com você? 983-150249 é o nosso WhatsApp. Nós já voltamos, até já. Qual é o seu maior desafio na hora de viajar? É grana? É falta de grana? É excesso de grana, como no caso da Darleide? Como que é? Qual que é o excesso? É muita gente junto? Excesso de parentes? Eu apenas não viajo. Você planejou fazer o motor do seu carro hoje? Não é? Como o Abinal? Sim. Lá. Não, últimas férias, o que rolou? Última não, né? Há 2 anos atrás. 1 semana pra gente viajar de férias, tudo certo, carro revisadinho, parte de cima do motor, pá. Olha, imagine se não tivesse revisado. Sim, pois é. Aí tive que viajar de ônibus, né? A gente estava planejando ir de carro, são os imprevistos, né? Isso foi o ano passado? Ano retrasado. Eu não ia falar daqui carro que você tinha, mas... Ano retrasado. Sabe que você é casado com a Esperança, você acha que pode ir com a Esperança tudo, né? Não, vou dar esperança que o motor não vai bater. O carro desse ano agora, pelo menos se der problema no motor, é mais barato, né? Mas já estamos correndo para que não dê. Mas é isso, gente, imprevistos acontecem, né? Mas e se você está na estrada, por exemplo, um lugar onde não tem área,
né, de celular, pouco movimento, enfim. Furou o pneu do carro e vai ter que trocar. O que fazer nessas horas? Como trocar? E até mesmo os sinais que a gente pode ver no pneu ali, se já é hora de comprar um pneu novo ou não. Enfim, você vai conferir agora nessa segunda parte do nosso VT na oficina. Roda aí pra gente. Como prometido, já estamos de volta por aqui para falar um pouquinho mais sobre os cuidados que a gente precisa ter, né, antes de pegar a estrada, seja para viajar ou no dia a dia também. A gente ficar de olho aí, cuidando do nosso carro para cuidar da nossa vida também, dos queridos que vão dentro do carro, né, Lucas? Com certeza. Lucas, pneu, saber aqui um pouco mais da calibragem dos pneus e até mesmo se está na hora ou não de trocar, né? Deixa eu chamar meu amigo Museu, chega mais perto aí, Museu, vamos dar uma olhadinha. Esse parece que tá meio careca. Tá meio careca, né, cara? Isso aqui muitas das vezes é alinhamento, tá? Ou até mesmo algum componente da suspensão que já tá com problema, faz desgastar o pneu tanto na parte interna quanto na parte externa, certo? Certo. Às vezes, então, se eu tô olhando meu pneu daqui, vejo, não, tá bom. Tá bom, mas faz é bom pro lado direito, virar. isso, é bom esterçar ele, tá? Pra poder ver os dois lados, certo? E se tá meio comidinho de um lado, opa, corre pra Corre oficina. pra oficina, tá? Pra poder ver o que tá acontecendo, se é só um alinhamento ou se tem algum componente da suspensão com defeito, certo? Certo. Nesse caso aqui, como que dá pra você saber se tá na hora de trocar o pneu ou não? Aqui ele tem uns sulcos nele, tá? Certo. Quando ele fica ali nivelado aqui com a borracha de cima do pneu, já tá na hora de trocar, tá? Esse aqui tá na hora porque a parte interna tá desgastada, tá? Mas se não tivesse desgastado, dava pra rodar mais um pouco ainda, certo? Legal. E calibragem do pneu, muitas das vezes tem na porta do motorista, tá? Dependendo da montadora, na porta do motorista tem a calibragem de cano, tanto pneu dianteiro quanto traseiro, ou com carga ou sem carga, tá? Dependendo da quantidade de peso. Certo. Agora, a gente está vendo aqui na frente também com um kit que é para, no caso de emergência. Sim. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Os homens geralmente, não é querer falar, né? Mas é a realidade que os homens já estão mais acostumados a trocar pneu e tal. Lógico que tem várias mulheres também que já sabem trocar, mas vamos pensar aqui. A senhora foi levar os filhos na escola ou em algum outro lugar, furou o pneu em um lugar que não dá área pro celular, não tem como ligar pro marido, ou não tem como ligar para uma seguradora e vai precisar trocar. Então, o kit, que é até obrigatório de lei, é ter no carro o triângulo, O macaco, tá? Aqui as chaves para poder soltar a roda e também para poder levantar o carro, tá? E o próprio CEP. o próprio step, né? No caso do triângulo, que a gente fica naquela, onde é que deixa o triângulo? Eu já vi alguns casos da pessoa deixar encostada no próprio carro. Não, tá errado. Tá errado. Tá? O Triângulo. correto é deixar pelo menos ali 30 metros de distância do carro, para poder sinalizar que tem um carro logo à frente, ele quebrado. Certo, no mínimo 30 metros. Isso, no mínimo 30 metros, tá bom? Legal. Agora vamos mostrar como é que troca esse pneu aqui, como é que usa essas ferramentas, bora lá. Tá na hora. Chave de roda, Beleza. lembrando, freio de mão puxado, tá? Certo. Vamos soltar a roda aqui primeiramente. Tem, ô Lucas, tem aquela manha também que eu já vi algumas vezes, né? Tipo, não tem tanta força para puxar aqui, mas se colocar ele mais para cá, por Isso, exemplo, dá também. e Você dá faz, pela você tem consegue. uma pisadinha aqui, né? Isso, Ó, isso aí. já vai soltando aí. Isso. Pode ser também. Com cuidado para não escapar e pegar na canela. É o mais importante, tá? Depois que você soltou aqui a Aham. roda, tá? Soltou as rodas, pega o macaco, deixa ele mais próximo aqui para a lataria do carro. Muitos carros, ele indica ali o lugar para você poder colocar o macaco, certo? Certo. Ou ele vai ter um triângulo ou uma bolinha, tá? Então aí você coloca aqui e começa a subir o carro. Essa dica é importante, viu? Tem alguns carros que já tem, então, uma marcaçãozinha ali embaixo onde encaixar Isso. o macaco, né? Isso mesmo. Legal. Então você vai um pouquinho com a mão ali, girando e depois... Isso. Depois coloca aqui a chave, tá? Certo. Aí monta aqui. E vem subindo, tá? Lembrando, freio com mão sim puxadas. Tá? De preferência o carro também no plano. Tá? É aqui Primeiro passo, só afrouxar os parafusos enquanto Isso. está no chão. Depois só Afrouxou. Sobe o macaco. positivo. Subiu o macaco. Aí é só tirar
Termina de soltar o restante dos parafusos, tá? Puxa a roda, tá? Coloca o strap de volta, coloca os parafusos, abaixa o macaco e por fim dá o aperto final nos parafusos. Aperto final. Isso. Tudo certo. Tá salvo. Tá aí alguns cuidados básicos para você olhar no seu carro no dia a dia. E em especial, o conselho que a gente deixa, vai viajar, dá essa revisãozinha que a gente trouxe aqui. Ainda ficou em dúvida? Leva na oficina, peça a ajuda de um profissional e vai dar tudo certo para viajar com segurança com a família, não é não? Certeza. Lucas, obrigado por nos receber aqui na sua oficina. Deus continue abençoando em seu trabalho. E quem precisar, ó, pode buscar o Lucas aí, ó. Lucas Bueno. Perfeito. Valeu, gente. Tchau. Tá aí. Obrigado mais uma vez ao Lucas que nos recebeu ali na oficina. E depois, Darlete, você nem sabe, viu? Ele e a esposa dele prepararam um banquete pra gente ali. nada. Eu o Morcego, né? Que é um dos nossos cinegrafistas, e o Márcio. Menina, no final tinha uma mesa bonita, um monte de comidinha Que boa gente lá. boa, né? Abraço pra família aí, obrigado, viu? Família Bueno, né? Do Lucas. Valeu, gente, obrigado. Que legal. Bom demais. Manda eu pra lá. Próxima matéria. Pô, Eu nem aí, ó. peço mais. Não, Mas ele podia não me fazer enviam tudo para isso fazer nada. no meu carro, né? Mas eu quero dar uma dica para você que está pensando, tenho mais informações, eu preciso de mais informações. Já decidi que eu não vou viajar. Embora eu não vou viajar, eu ainda estou planejando muita coisa nessa vida. Aliás, a gente não planeja financeiramente a vida só para eventos, como por exemplo, vou fazer uma viagem, vou comprar uma coisa nova, vou mudar de casa. Não, a vida toda envolve uma gestão financeira, porque nós passamos o tempo todo lidando com trocas. A gente precisa sustentar uma casa, gerir uma casa. Existem pessoas que dependem de nós. Quando você pega aquele seu salário, qual é a primeira divisão que você tem que ter? E qual critério? E aí tem mais uma pergunta. Você que é cristão, que é fiel e crente na Bíblia, você tem que seguir as mesmas regras que todo mundo ou existe alguma diferença nisso também? Muita gente acha que Cristo não entra nessas coisas, mas entra também e você vai se surpreender quando ele disse, ao saber o que ele disse, o que fazer com o nosso dinheiro e com a parte que é dele, com a parte que é do próximo, com a parte que te faz próspero. Tudo isso está contido aqui quando a gente pensa em educação financeira à luz da Bíblia. Agora eu quero reforçar uma palavra para você pensar. Não é só solução financeira à luz da Bíblia. Porque quem não tem uma educação vai estar sempre procurando uma solução, porque vai estar sempre envolvido em problemas. Mas para quem é educado financeiramente, sabe gerir, sabe pensar financeiramente, ele não está o tempo todo com aquela de bombeiro, sempre apagando incêndio. Essa revista aqui, ela é feita e produzida num projeto para estar com você na sua casa e chegar até você gratuitamente. O material é de muita qualidade, o conteúdo de muita qualidade e deve estar com você com um projeto no Novo Tempo de se estender e continuar abençoando você mesmo quando você não está assistindo, tá? Liga pra gente. Ou melhor, agora mesmo, manda uma mensagem, 12 982 44 4449. Escreva lá na mensagem, Educação Financeira, e você já vai ser atendido, a gente já sabe do que se trata. 12 982 44 4449. Fale com a gente, a Escola Bíblica vai te atender e essa revista chegará até você gratuitamente. Legal, bom demais, hein? Até eu tava dando uma olhadinha aqui e fazendo uma pesquisa rápida sobre a quantidade de brasileiros que viajam no final do ano, nesse período de verão especialmente, né, de férias, e segundo a pesquisa, cerca de 35%, mais de um terço no caso, né, da população planeja fazer essa viagem de lazer no período de alta temporada, 35%? Período de férias. 35% representando 59 milhões de brasileiros, mais ou menos. Agora, que fazem uma viagem, pelo menos ao longo do ano, aí já sobe para mais ou menos 60%, ou seja, 6 em cada 10 brasileiros fazem pelo menos uma viagem a lazer, né, por ano. Então, bastante gente, né? Bastante gente nas estradas, movimentando muito também, né? Movimentando aí cerca de mais ou menos, isso trazendo em valores, eu tinha visto por aqui, acabei
perdendo, mas em valores, um valor muito alto, cerca de 160 bilhões acaba sendo movimentado aí do turismo dentro do Brasil. Valores significativos também, né? Movimentando. A gente tem um país rico para essas coisas, né? A gente tem um país que tem uma oferta turística gigantesca. Além de ter um país de uma história de muitas migrações, então é bem comum você estar morando numa região e ter parentes em outra. Então essas ofertas E além de a gente ter a cultura do carro. Então viajar. E além também que a gente vive num ritmo de trabalho que chega em dezembro, as pessoas estão com uma panela de pressão. Eles querem, precisam, né? Isso tem que ser considerado. Mas aí, essa panela de pressão não justifica você entrar em outra. Mal, preciso viajar. Não estoura cartão com isso, não. Faça um planinho que não transforme suas férias num trauma. É um ano inteiro de estresse para recuperar, para no outro ano estourar de novo e fica um ciclo, né? Se você entrar num cheque especial, entrar numa dívida, entrar no cartão de crédito, talvez um ano não seja suficiente. Exatamente. Porque talvez não vai caber no orçamento ao longo do ano, que aí a gente já está pensando em 2026. Né? Vão entrar as suas despesas normais do dia a dia, as despesas mensais, e aonde você vai encaixar as parcelas tanto do empréstimo, ou de um cartão de crédito, ou do cheque especial. Aí é melhor colocar o pezinho no freio, pensar, sentar com a família, fazer um planejamento antes, para poder, na volta, só ter as belas fotos, para poder compartilhar as histórias e sem dor de cabeça. No fim, o que a minha mãe dizia, quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Vamos em interação e joga na tela pra gente saber. Gil Batista, viajar é um desafio abençoado. A maior dificuldade é arrumar as coisas. Quando tudo está pronto, sempre esquecemos algo. Outra dificuldade é a falta de dinheiro. É verdade. Obrigada, Gil, pela interação. Aquela sensação, quem nunca, né? Eu acho que em todas as férias, praticamente, a gente sai com aquela sensação de estar esquecendo alguma coisa. Ai, tô esquecendo alguma coisa. Daí, por mais que você faz o checklist, não sei o quê, você fica naquela, peraí, os cachorros, as plantas, não sei o quê, a mulher tá aqui na aqui. mala, a mulher tá aqui. Os filhos eu esqueci. Ai, não. Mas uma listinha, gente, ia ajudar muito. E lista, ajuda. você faz uma vez, isso que é interessante. Esse tipo de lista você faz só uma vez. Guarda a lista lá, ó. E é muito legal. Muito bom. Quem esquece que não fez, faz a lista lá, ó. Separa por itens e vai dar certo. E você vai fazendo ao longo do dia, você vai lembrar, preciso de tal coisa, vai lá e anota. Tal coisa. Porque às vezes você não lembra tudo no mesmo momento, mas vai construindo a lista. Quem mais chega pra cá? Ana Paula, de Campinas. Conciliar as férias de todo mundo. Esse é o desafio. Sempre tem alguém trabalhando, alguém estudando, ou alguém que só pode viajar na semana que vem. Esse é o desafio. Ano passado foi difícil pra mim, porque eu tava de férias e meu marido não. Uau. Difícil. Conciliar férias de todo mundo, quem consegue é um sortudo. Especialmente férias de julho, né? Final de ano ainda consegue pelo menos um período, mas férias de julho acho Mas que é tem mais muita gente que o complicado trabalho se intensifica agora. Eles não ficam. Tem muita gente que o trabalho, quando chega dezembro, Principalmente comércio. comércio. A gente fala de escola, por exemplo. As escolas já estão em campanha de matrícula. O professor sai de férias. Os gestores Estão todos então, trabalhando. ó, se o gestor sai de férias, não tem escola para quando a gente voltar. Verdade. A gente saindo de férias, tem uma galerinha no comércio que tá doido para que o trabalho temporário vire permanente. Então não é para todo mundo mesmo. E até nas cidades onde recebem os turistas, né? Muita gente... O turismo, né? O turismo, muita gente vai estar trabalhando. Vai estar trabalhando e daí dá um jeitinho com os filhos para ficar aqui e ali. E aí não sai de, Guararema. sai de férias. Guararema. Guararema. 25 pessoas lá. Olha lá. Mariana Costa, ela diz, o preço das passagens, parece que tudo dobra justo quando a gente consegue Isso um é tempinho verdade. para descansar. Realmente, gente, verdade. passagem aérea, Rose, não dá. De ônibus até que não varia Simplesmente. tanto, né? Mas passagem aérea... Mas comprar essa época do ano é extremamente mais alto. Muito. Quando você consegue comprar antecipadamente, você já tem uma previsão das férias, você consegue aí pegar a passagem bem mais em conta. Agora, quanto mais próximo das férias, ou esse período que a gente já está entrando em férias, o mês de janeiro, alguns dias também são bem estratégicos para se pegar voo, você vai pegar passagens com um preço bem mais alto, o dobro do dia que você viu.
Verdade. Rose, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe você, boas festas, feliz ano novo desde agora. A gente já está se despedindo, porque talvez não nos encontremos aqui nos próximos dias. Talvez, não sei. Beijo para você, Deus te abençoe. Amém, vocês também. Obrigada. Boas festas também para quem está nos acompanhando. Ó, planejamento, hein? Boa. Não esqueçam. Boa. Já voltamos, meus amores, do nosso rápido intervalo. Não é isso, diretora? Já voltamos, até já. Estamos ao vivo nesse quinto bloco aqui do seu Entre Família e nos programas anteriores nós apresentamos para você um quadro importante falando sobre marcas na infância. Mas não é só uma conversa para lá e para cá, não. Uma conversa séria, bem informativa, de cuidados que a gente precisa ter, de olhares um pouco mais atentos para essa criança e perceber que os problemas podem ter dimensões muito grandes. E a gente está aqui para interferir, para saber e saber agir com muita atenção, agir decisivamente. Hoje nós estamos indo para o terceiro episódio. Vai rodar o VT agora, acompanhe com a gente. O trauma da invasão, quando o cuidado vira controle. Você já viu isso? Você já presenciou alguma situação neste formato? Eu sou a Sandra Barilli e vamos conversar sobre isso. Vamos lembrar que o nosso psiquismo, a nossa mente e até o nosso cérebro físico, ele é construído pelo uso, não é isso? Então, ao lidarmos com uma criança bem pequena, nós precisamos sempre lembrar que eu estou fazendo parte dessa construção. A minha ação, ela irá refletir na construção, na estrutura desta mente que está sendo desenvolvida. Aí eu lhe pergunto, quando eu faço tudo pela criança, quando eu não deixo a criança decidir absolutamente nada, quando a palavra final é sempre a minha palavra, o que vai acontecer? Pense, eu estou anulando esta mente que está em desenvolvimento. E, de certa forma, eu estou afirmando, eu sei, mas você não sabe. Então, eu vou decidir por você, nas mínimas coisas. E alguém pode falar, mas uma criança, ela vai decidir a roupa que vai vestir, e essa criança tem 5 anos, e o dia está muito frio, e ela pega uma roupa que, para o calor. Não, não precisa ser nesse formato, mas eu posso pegar 4 peças de roupas para um dia frio e pedir que ela escolha entre estas que eu estou agora apresentando. Aqui você tem 4, escolha uma delas. No momento em que eu estou fazendo isso, eu estou ajudando essa criança a processar, a aprender a fazer escolhas. Eu estou contribuindo para este cérebro desenvolver de uma forma responsável. E a criança, num aspecto emocional, ela se sente muito bem porque ela passa a ser um componente daquela situação. Aprender a decidir e até arcar com as consequências da própria decisão a médio e longo prazo durante esse desenvolvimento. E isso, neste formato, é maravilhoso, porque você está contribuindo para o desenvolvimento de um cérebro, usar o potencial, usar todas as ferramentas internas para aprender a decidir, para aprender a participar, para aprender a fazer parte da sociedade e desenvolver o próprio cérebro e a própria mente. E é assim, a criança ela não nasce pronta, ela não é um adulto em miniatura que precisamos evitar até que um dia ele passe a funcionar da forma ideal. Não, a criança ela está em desenvolvimento, a nossa ação ela precisa ser sempre proposital. Porque assim, dessa forma, nós vamos ajudar nesta constituição psíquica de forma positiva. Quando a última palavra é a minha,
Quando há uma invasão, eu estou oprimindo e eu estou falando: você não é capaz, você não é ninguém. E no aspecto traumático, como fica essa história? Nós vamos ter um adulto com dificuldades de decisão? Vamos ter um adulto inseguro, com medo da vida, sempre afirmando: eu não posso, eu não sei, eu não compreendo. E com isso, nós vamos ter aí um adulto bem traumatizado por invasão na infância. Até a próxima. Obrigado, doutora Sandra, por mais um recado, um alerta, uma informação para a gente. A gente vai seguir com o quadro aqui e é bom sempre parar, pensar, pedir a ajuda de Deus para esse momento tão importante da vida que é o desenvolvimento. Darlene está lá no espaço da TV, toda... Começou as férias dela. É só para a gente continuar a conversinha boa de organização, planejamento para as férias. Nós vamos conversar agora com uma personal organizer, Milena Vieira. E essa semana eu estava acompanhando parte de um trabalho dela, que assim, uma casa que simplesmente tudo parecia que veio abaixo. Para ela e sua equipe organizar, colocar as coisas no lugar, planejado. Olha, eu olhava para aquilo e pensava: gente, o que aconteceu por aqui? Passou um vendaval? E ela dá conta, né, Milena? Tudo bom com você, querida? Oi, tudo bem, Darlene? Prazer estar com você novamente. Muito obrigada. Não era bem isso? Você estava organizando uma casa, assim, tudo no lugar, em todos os cômodos da casa. Sim, era uma pós-mudança, né? Então, quando a gente chega, tá aquele caos, mas logo as coisas vão entrando no lugar. Meu amor, conta pra gente, antes de viajar, a casa vai ficar fechada, tem algum cuidado em especial que a gente deva ter para, no momento de sair de casa, não ficar muito preocupado com o que ficou? Será que eu esqueci? Será que deveria ter feito isso? Ou até mesmo pela segurança e organização, enfim. Tem muitas coisas que a gente pode e deve olhar para casa antes de viajar, como o pastor falou, né, no último bloco, fazer a famosa lista, fazer um checklist. Não precisa nem ser físico, pode ser no celular mesmo, como a gente está com o celular, né, a todo instante na mão, a gente anotar, fazer as anotações, porque ao longo do dia a gente vai lembrando das coisas que a gente precisa verificar antes de sair para viajar. Sabe que das minhas viagens, muitas vezes minha família fica... e sempre foi assim, eu vou no dia anterior fazer muita coisa para eu viajar tranquila, sabendo que deixei ao máximo da casa, ok, porque eu penso, se me acontecer alguma coisa, e se precisar que as pessoas vão lá em casa, se eu disser assim, está em tal lugar, em tal gaveta, e se entrar na minha casa e a casa estiver suja, eu fico com umas paranoias assim, de eu viajar, mesmo que eu vá voltar 2, 3 dias depois e outras pessoas estão em casa. Até mesmo tirar o lixo de casa antes de viajar vai fazer a diferença em como você vai voltar a encontrar esse ambiente, né? Como, por exemplo, os odores que vão exalar desse lixo se ficar dentro de casa. Não, com certeza. Não só o lixo do banheiro, da cozinha, mas a gente deve olhar também para a nossa geladeira. Porque muita coisa, às vezes, você deixa lá, quando você voltar, já vai ter estragado, vai estar com um cheiro horrível na sua geladeira. Então, antes de você viajar, você já preparar a sua geladeira para ficar uns dias sem nada, né? As sobras de alimentos você já consumir, as frutas, né? Se você não vai conseguir consumir as frutas nem os legumes, né? Já doa para um vizinho, para não ter nada na sua casa que possa estragar. Agora há pouco você se referiu ao checklist que o Robson citou, e aí você levantou uma folhinha e eu vi que tem umas coisinhas escritas. Eu pensei, qual seria o checklist da Milena? O que não pode faltar nessa lista de preparo para antes do viajar? Eu vou falar para você, aqui ó, porque eu estou viajando e já retirei os lixos. Todas as portas e janelas estão fechadas, porque como eu moro em apartamento, às vezes tem um vento muito forte e se tiver alguma frestinha aberta, pode quebrar alguma coisa, sabe? A porta pode abrir e quebrar. Então a gente sempre fecha todas as portas e janelas. A gente fecha o gás, desliga o disjuntor, né? E só deixa a geladeira ligada, o resto tudo desligado. Tá?
Se você mora num apartamento, que é muito importante você desligar o registro de água do lado de fora, sabe? Que tem o shaft, e a gente desligar lá de fora, porque acontece, né? E já aconteceu com vizinhos meus, deles perderem tudo dentro de casa, porque o vizinho de cima foi viajar, eles também, e aconteceu do vizinho de cima ter o vazamento e estragou todos os móveis deles. Uau! Até isso precisa estar atento, Então, né? O que mais está aí no seu Precisa estar checklist? atento. Então, aí se você tem um pet, se você vai levar ele, se você não vai, das suas plantinhas, quem que vai cuidar das suas plantinhas, né? Às vezes ter um vizinho ou um parente que possa estar olhando a sua casa, cuidando do seu bichinho ou cuidando das suas plantinhas. Então, é importante você ter essa proximidade, às vezes, com o vizinho ou com alguém próximo para estar dando uma olhada na sua casa. Muito bem, toda atenção é muito bem-vinda, não é? Todo cuidado é muito bem-vindo, afinal de contas você está deixando para trás seu patrimônio, o lugar onde você tem ali os seus móveis, sua casa, muito da sua vida está ali. Então, todo cuidado é pouco. Milena, muito obrigada, boa viagem para você, Deus te abençoe. Obrigada, Berleide. Boas festas para vocês, viu? Obrigada mais de uma vez de novo. Um abraço, sucesso. Vamos que vamos então por aqui ajudando você no planejamento e na vida. Pastor Robson Aleixo. Quando a gente pensa em planejamento, muitas vezes a gente está associando esse planejamento a acidentes, a tragédias no caminho, a roubos e uma porção de coisas que são próprias de um mundo mau. Mas quando a gente para um pouquinho, olha um pouquinho e ouve Jesus falando sem aquela velocidade que a gente impôs para ouvir, a gente vai perceber que plano não é necessariamente algo que a gente faz só para precaver de acidentes. No mundo perfeito tem planos, no mundo perfeito tem projeções, e eu queria colocar aqui para você algumas bases, só para você refletir um pouco sobre o que é Deus falando sobre planejamento. Primeiro, Deus não criou absolutamente nada estático. Tudo que Deus criou, Ele cria com a lógica do desenvolvimento, absolutamente. Quando esse desenvolvimento não é o desenvolvimento interno, ele sempre também será o desenvolvimento de outro. Assim que Ele cria, Ele manda crescer, multiplicar. Tudo está em expansão, a inteligência deve estar em desenvolvimento, os dons devem ser multiplicados, a santidade deve ser aprofundada, o caminho para com Deus e essa intimidade deve estar cada vez maior. Tudo em Deus está em desenvolvimento. O que não está crescendo, está morrendo. E isso é uma lógica, vão e deis muito fruto. O que eu quero dizer com isso sobre esse pilar? Porque você deve planejar sempre, porque você deve se desenvolver sempre. E todo desenvolvimento faz parte de um plano. Sim, um plano. A segunda é que você vai ouvir Deus falando muitas vezes sobre pequenas coisas. Por exemplo, um grão de mostarda. Olhe para o grão de mostarda, olhe para o lírio do campo, olhe para os pardais. Mas no reino de Deus há um espaço muito importante para a reflexão de que tudo que hoje um dia é grande já foi pequeno. Não menospreze o valor das pequenas coisas, porque uma semente ela pode ser em tamanho incomparavelmente inferior a uma árvore. Mas aquela árvore já foi uma semente. Portanto, tudo que você vê grande, ela começou e estava contida num pequeno ponto. Leve a sério as pequenas coisas, tanto aquelas coisas de valor que você deve guardar, como as pequenas coisas de valor que você deve evitar. Uma pedrinha é apenas uma pedrinha e pode ser completamente inofensiva, aí a gente não tem medo de uma pedrinha. Mas se ela estiver no olho, ela vai fazer uma enorme diferença. Uma pedra é uma pedra, mas uma pedra no sapato, ela pode arrebentar com as coisas. Agora, ele traz também outras questões sobre precaução. Ele diz que você está vivendo em um mundo mau. Em um mundo mau, você luta contra o mal em si, você luta contra o mal ao redor, você luta contra o mal organizado também. E ali o texto bíblico fala do mundo, da carne e do diabo. Você está vivendo em um mundo cujos inimigos estão planejando. Portanto, você deve também tomar a armadura de Deus, tomar a espada do Espírito, tomar o capacete da salvação e insistir, planejar, precaver e saber que você vive em um mundo em batalha. E último, eu não podia deixar de falar e repetir para você isso de uma forma muito importante.
Todo bom planejamento envolve colocar o benefício de outras pessoas nele. Todo bom plano, no final, ele é medido pela quantidade de pessoas que sorriram quando esse plano foi concretizado. Quando os sonhos são realizados, quantas pessoas ficaram felizes com ele? Todo plano que parece bem feito, mas na verdade é mal feito, aquele que só uma pessoa fica feliz no final. Então o sonho de um, repito, pode ser o pesadelo de outro. Deus tem um plano, e um plano de uma viagem. Ele planejou uma viagem, planejou a estadia, disse, fique tranquilo, está tudo planejado. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, não fique desesperado. A viagem está paga, está planejada, já reservei a sua estadia, já reservei e fiz o seu transporte. E também vou ajudar você a preparar as malas. O que eu faço então? Confie em mim. E confie em mim para tudo. Se o seu plano for o plano de Deus, seu plano jamais encontrará fracasso. Amém. Fica aqui a nossa gratidão a você que é anjo da esperança. Muito obrigado, porque você tem ajudado a levar essa mensagem a tantas outras pessoas. E fica aqui a nossa sincera gratidão e já contando com que no próximo ano você continue com a gente também, nos ajudando, nos apoiando a levar esperança para o máximo de pessoas que a gente conseguir, tá bom? E quem quer se tornar Anjo da Esperança também, você pode fazer uma doação. Chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. É isso. Amanhã estamos de volta. Darleide, Pastor Aleixo. Recalculando rota, hein? É amanhã? É amanhã. Eita, que coisa boa! Amores, vem aí o Vida e Saúde. Obrigada pela companhia de hoje. Um beijo, Deus os abençoe. Até mais. Valeu, gente. Até mais. Vida e Saúde falando sobre burnout nas férias. Como assim? É possível? Tchau. Tchau.